Já estamos aí ao vivo? Muito bem. Galerinha, aqui está o Papai Noel da aprovação e eu trouxe um presente para vocês. A sua carteirinha, a sua vermelhinha. Essa conquista vai ser sua, tenho certeza que vai ser o primeiro passo dado agora, antes do Natal, de presente para vocês. Além desse presente aqui, claro que a gente vai conquistar lá em fevereiro. A gente vai conquistar em fevereiro, tudo bem. Mas o primeiro passo vai ser dado agora, tá bom? Agora, para esse Natal, agora você já vai ter essa conquista do primeiro passo rumo à sua aprovação. Então, além desse presente, que é esse primeiro passo, que é essa aprovação na primeira fase, nós também vamos dar de presente para vocês algumas questões que eu acredito com certeza cairão na sua prova, tá? Por isso que eu estou aqui todo enfeitado de Papai Noel, porque o meu presente para vocês será justamente esse, questões da sua prova. Eu tenho fé nisso, acredito demais de que essas questões que eu vou resolver com vocês aqui agora, nesse momento, estará na sua prova no próximo domingo, tá bom? Então tem que acreditar, pessoal. É o que eu acredito. Trouxe questões aqui que eu acho que possíveis demais de cair na sua prova e esse é o meu presente para vocês, um dos presentes, tá bom? Parece brincadeira, mas não é não, pessoal. A gente estuda, a gente prepara tudo pensado para vocês. Mas vamos falar sério, né? Vamos resolver questões. Deixa eu pegar meu óculos, porque senão não enxergo nada. Pronto, estou me vendo. Meu óculos escuro tem grau também, tá, pessoal? Por isso que com óculos escuro eu enxergo bem também. Galerinha, sem brincadeiras, a gente tem que tentar deixar o clima um pouco mais leve, né? Porque a situação é tensa, o aluno fica ansioso, eu entendo isso completamente, mas a gente tem que falar sério quando tem que falar sério. E aqui eu trouxe 10 questões para a gente resolver juntos, tá? Bora resolver essas 10 questões, questões que eu acredito que possam cair na sua prova nesse domingo, beleza? Vamos lá. Meu Instagram, pessoal, pelo amor de Deus, né? Quem não me conhece ainda, segue, né? Mike Almeida. Ponto. Aliás, eu tenho que tirar esse ponto. Não tem esse ponto. Esse ponto aqui tá errado. É Mike Almeida ADV, tá, pessoal? Segue lá. Esquece esse ponto aqui. Tem esse ponto, não. É Mike Almeida ADV. Professor Mike Almeida, eu sou seu professor de ética para a primeira fase, direito e processo do trabalho para a primeira e segunda fase também. Cola comigo, galera. Cola comigo, eu tô falando. Posso garantir com vocês aqui, ó, a possibilidade da gente conquistar 18 pontos. Só eu e você aqui, ó, coladinhos, nós dois. 18 pontos, já pensou? Já começar a prova ali com a possibilidade de ganhar 18 pontos. Professor, por que 18? 8 questões de ética, 5 de direito do trabalho e mais 5 de processo do trabalho. Soma isso aí. 8, 5, 5, 18. Exatamente. Essa possibilidade você tem comigo. Cola comigo, segue lá no Instagram, Mike Almeida DV, que você não vai se arrepender, tá bom? E outra coisa, tem um grupo gratuito também de estudos, tá, pessoal? Lá no meu Instagram, fala comigo. Tem o link na minha bio também. Só você ir lá, clicar no link, entrar no grupo gratuito. Disponibilizamos lá eu e outros professores materiais para vocês estudarem. Fiquem à vontade. Bora começar. Hoje a gente vai estudar questões, a gente vai treinar, tá? Resolução de questões de ética. Bora lá. Primeira questão, sem enrolação. Tereza, advogada contratada por Karina para representar seus interesses em ação judicial, decide renunciar ao mandato. Aqui a gente está falando de renúncia de mandato. Em 16 de fevereiro de 23, Tereza redige notificação de renúncia e a envia por meio de correspondência com aviso de recebimento a Karina, que a recebe em 28 de 2 de 23. No dia seguinte, Karina ajusta com a advogada Fernanda, que ela passará a representar seus interesses na ação judicial a partir de então, mas ainda não assina nova procuração. Considerando esse cenário, sobre o cumprimento de prazo processual com vencimento no dia 2 de 3 de 2023, assinale a afirmativa correta. Quem está falando de prazo, está falando de renúncia. Vamos lá. Letra A. Atenção, gente, que às vezes as questões são muito parecidas e é isso que confunde o aluno na hora. Por isso que você tem que saber a lei seca, você tem que saber exatamente o que está escrito na lei, porque é o que é cobrado na prova e questões com opções muito parecidas, que mudam às vezes uma palavrinha só, você acaba errando porque você não fixou direito aquela letra de lei que é importante. Vamos lá. Letra A.
Teresa deve cumprir o prazo porque continuará obrigada, durante os 10 dias seguintes à notificação de renúncia, a representar Karina, mesmo que tenha sido substituída antes do término desse prazo. B. Teresa estará desobrigada do cumprimento do prazo, porque Karina foi notificada da renúncia ao mandato em data anterior ao seu vencimento. C. Fernanda não poderá cumprir o prazo, já que somente poderá postular em juízo fazendo prova do mandato. E D. Fernanda poderá cumprir o prazo, já que, afirmando urgência, poderá atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-la no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período. Então, a gente fala de renúncia na questão, mas na realidade a gente quer saber da letra D, que está falando o quê? Do prazo para você apresentar uma procuração para representar o seu cliente. Então, perceba que a questão te leva num caminho, mas na hora de responder é uma outra coisa. A gente não está falando da renúncia, do prazo dos 10 dias da renúncia, a gente está falando aqui do prazo para você apresentar como advogado a procuração do seu cliente. Então, muita atenção. Onde é que está isso aqui, pessoal? Por que que essa D está certa? Essa é a opção correta, por quê, galera? Lá no Código de Processo Civil, no artigo 104, em situações de urgência, pessoal, muita atenção, é sério. Em situações de urgência, deixa eu só mudar a coisa aqui, ó. Em situações de urgência, o advogado ele pode atuar sem procuração, com a condição de apresentá-la no prazo de 15 dias. Ele tem que apresentar a procuração no prazo de 15 dias. Ah, mas esse prazo é prorrogável? É sim, é prorrogável pelo igual período, que é o que mais 15 dias. Essa flexibilidade é importante para garantir que os direitos do cliente não sejam prejudicados por questões formais em situações urgentes. Poxa, são situações formais, é meio que uma burocracia, né? Essa questão da renúncia, essa questão da procuração. O cliente vai se prejudicar por causa disso? Ele vai ter algum direito seu prejudicado, negado, por causa de uma parte formal como essa, simples? Não, não vai ser. Então, por isso que existe esta determinação legal aqui. Em situações de urgência, o advogado ele pode atuar sem procuração, mas ele tem a obrigação de apresentar essa procuração num prazo de 15 dias, prorrogável por igual período, tá? Às vezes a questão pode vir que o prazo é de 10 dias e não é prorrogável. Entendeu? Às vezes a questão pode dizer que é de 15 dias mesmo e não é prorrogável, mas é prorrogável. Então a questão estaria errada. Então, muita atenção, pessoal. É letra de lei, você tem que saber letra de lei, principalmente em ética. Tá? A primeira fase é isso, não tem segredo. Essa aqui é uma questãozinha muito, mas muito possível de cair na sua prova. Então, muita atenção. Joia? Próximo. Questão 2. Sim, pessoal, tem muitas questões contextualizadas, enormes, muita coisa para contar. Mas tem questões também que são pequenas, diretas e objetivas, como essa aqui. Anderson, advogado, decidiu renunciar ao mandato outorgado por Adriana. Nessa hipótese, segundo o Estatuto da Advocacia e da OAB, é correto afirmar que Anderson continuará a representar Adriana por. Aí, essa questãozinha de renúncia está aqui, ó, no meu peito. Sempre acredito que cai na sua prova. Vamos lá, vamos reler? Anderson, advogado, decidiu renunciar ao mandato outorgado por Adriano. Nessa hipótese, segundo o Estatuto da Advocacia da OAB, é correto afirmar que Anderson continuará a representar Adriana por você, meu advogado, você quer renunciar ao seu mandato, à sua procuração que você tem com a Adriana. E aí, você vai continuar obrigado a representar a Adriana por letra A, 10 dias contados da notificação da renúncia, ainda que a Adriana constitua novo. Deixa eu pegar aqui. Ainda que a Adriana constitua novo advogado antes desse prazo. B. 15 dias contados da notificação da renúncia, ainda que a Adriana constitua novo advogado antes desse prazo. 15 dias, 10 dias, né? C. 15 dias contados da notificação da renúncia, exceto se a Adriana constituir novo advogado antes desse prazo. E D. 10 dias contados da notificação da renúncia, exceto se a Adriana constituir novo advogado antes desse prazo. E aí, pessoal, qual vocês acham que é a opção correta? 15 dias? 10 dias?
Perceba que eu falei questões muito parecidas, mas que elas confundem só com algumas palavrinhas. Ainda, exceto, 10, 15, 15, 10. E aí que você tem que saber a letra de lei. Qual é a resposta? Letra D, 10 dias. Quando você renuncia ao seu mandato do cliente, você é obrigado a representá-lo por 10 dias ainda. A não ser o quê? Que ele constitui um outro advogado para substituir ele, para substituir, no caso, você. Entendeu? Você tem 10 dias de obrigação de continuar representando o seu advogado após sua renúncia. 10 dias, beleza. Eu renunciei hoje. Depois de amanhã, 2 dias, o cliente já conseguiu outro advogado, já me substituiu no processo. Mesmo assim, eu vou continuar obrigado os 10 dias? Não, aí não. Sou obrigado os 10 dias. Depois de 10 dias, ele que se vire. Mas se ele conseguir advogado antes, então me livro antes disso. Entendeu? É essa a resposta. Por quê, pessoal? Vamos lá. Aqui está a resposta que eu acabei de explicar a vocês. Essa alternativa está correta, especifica que Anderson continuará a representar Adriano por 10 dias. Beleza? Após a notificação da renúncia. A menos que Adriano, de fato, constitua um novo advogado antes desse prazo, o que cessaria imediatamente a obrigação de Anderson. Você não precisa representar o cliente que você já renunciou dentro dos 10 dias, se antes desses 10 dias ele já conseguiu outro advogado. Pessoal, é sério. A gente, como professor que a gente dá aula, a gente dá dicas, então a gente tem alguns feelings de prova para prova. E essa questão de renúncia, não sei, tá na minha cabeça o tempo inteiro essa questão da renúncia. Fica ligado. Fica ligado essa questão de renúncia, tá bom? Próxima questão. Estamos na terceira questão. Mariângela, advogada trabalhista, foi intimada pelo juízo da vara do trabalho de sua cidade para comparecer à audiência una, designada para 16h15 de determinado dia. Por estar amamentando sua filha Manuela, recém-nascida, Mariângela protocolou petição nos autos do respectivo processo, querendo preferência na ordem das audiências, mediante comprovação da sua condição. O juiz, contudo, indeferiu o pedido, com o argumento de que a causa é copatrocinada por uma segunda advogada, conforme procuração constante dos autos, a qual poderia participar do ato. A respeito da hipótese narrada, assinar a afirmativa correta. Vamos lá. Maria Ângela é advogada, tem uma audiência designada para as 16h15, mas ela tem uma filha recém-nascida. Sua filha Manuela, recém-nascida. E ela foi lá e protocolou que ela tem preferência nessa audiência e comprovou, de forma como tem que ser, comprovou sua condição. O juiz indeferiu o pedido de preferência porque o juiz falou assim: você tem outro advogado na causa. Se você não tem como ir, o outro advogado vai. A resposta a respeito da hipótese narrada, assinale a afirmativa correta. Vamos lá, quais são as opções? Letra A. Diante da constatação de que há duas advogadas constituídas pela parte, é a míngua de previsão legal, a condição de lactante de Mariângela não é suficiente. E a míngua da previsão legal, a condição de lactante de Mariângela não é suficiente para o deferimento do pedido de preferência. Tá certo isso? Não. Conquanto inexista previsão legal para o pedido formulado por Mariângela, o juiz deveria ter deferido o pleito com base na praxis judiciária e no princípio da razoabilidade. Previsão. Pessoal, inexista previsão legal. Não existe previsão legal sobre esse tema. Reflita. C. Apenas se Maria Ângela comprovasse ser a única patrona da causa, haveria previsão legal para que o pedido de preferência fosse atendido. Apenas se Maria Ângela comprovasse ser a única patrona da causa. E letra D. Maria Ângela tem o direito de preferência assegurado em lei, independentemente de haver outra advogada constituída nos autos. Parece ser a correta para mim. O que vocês acham, pessoal? O que vocês podem me dizer? Gente, claro que existe previsão legal sobre esse tema. Como assim não existe? Resposta é a letra D, tá? Maria Ângela tem o direito de preferência assegurado em lei, independentemente de haver outro advogado constituído nos autos. Não é pré-requisito para a advogada, como uma prerrogativa dela, ter essa preferência nessa situação de gestante, lactante, acabou de ter um filho, lactante. Então,
Não é requisito para que ela tenha direito à preferência ela ser a única patrona da causa. Isso não está escrito em lugar nenhum. É independente se tiver outro patrono, se tiver outro advogado junto com ela, não importa, não tem lugar nenhum que diz isso. Não é um pré-requisito que ela seja a única patrona da causa. É um direito que ela tem, ponto, acabou, ponto final, não tem conversa. O juiz deveria ter deferido sim. Existe essa previsão legal. Vamos lá, pessoal. Maria Ângela, ela tem direito à preferência, como eu acabei de falar, a ordem das audiências pelo fato de estar amamentando, conforme estabelece lá no artigo 7º, pessoal. Esse artigo 7º aqui, da Lei 13.105 de 2015, esse artigo 7º aqui, você tem que estar ligado, Código de Processo Civil, você também tem lá as prerrogativas lá no Estatuto, você tem que decorar, tá? Presta atenção em mim. Peraí, calma aí. Pra você prestar atenção em mim aqui. Aqui, ó. Papai Noel da aprovação. Quer a vermelhinha? Você quer para você? Quer para você essa vermelhinha aqui? Você quer minha? Você quer para você? A sua? Você vai conquistar. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Na sua carteirinha, na sua vermelhinha, aqui no final dela, tem aqui, ó. Dois direitos do advogado. Artigo 7º. Aqui é o artigo 7º do Estatuto, tá, pessoal? Do Estatuto. São direitos do advogado. Esse artigo 7º aqui, pessoal, você tem que engolir, você tem que decorar esse artigo 7º todinho que tá aqui, ó. Aí vem o artigo 7º-A. São direitos da advogada. Tá na sua vermelhinha, quando você receber a sua, você vai ver. São direitos da advogada. Isso vai cair na sua prova. Preste atenção, isso vai cair na sua prova, direitos da advogada. Tá aqui, ó. É a resposta para essa questão. Não existe pré-requisito de que ela seja a única patrona da causa para ela poder ter direito à preferência, não. Não importa, pode ter 10. Nenhum lugar diz a quantidade de advogados patronos da causa, tá? Fique esperto, porque isso vai cair na sua prova. Eu tenho esse feeling também. Beleza? Deixa eu apagar isso aqui para a gente dar sequência. Às vezes eu exagero, pessoal, mas fazer o que é assim que as coisas funcionam. Questão 4. Vamos lá. Essa aqui já é uma questão um pouquinho maior. Preste atenção na leitura, a interpretação de texto é importante. Por isso que eu sempre falo. Leiam, pessoal. Façam leituras. Tenha prazer em ler livros. Sei lá, se você gosta de livro de suspense, um romancezinho, um terrorzinho, alguma coisa, um mistério policial, não sei. É mangá, sei lá, qualquer coisa. Leia, faça leitura, pessoal. Leia. Tenha prazer de ler. Isso acrescenta muito na sua vida, na sua gramática, no seu vocabulário e principalmente em momentos como esse, na sua interpretação, sua capacidade interpretativa das questões, isso é muito importante, principalmente questões longas assim. Mas sempre leia mais de uma vez, tá? Independente, faça mais de uma leitura. Questão 4. O advogado Júnior foi procurado pela família de João, preso em razão de decretação de prisão temporária em certo estabelecimento prisional. Dirigindo-se ao local, Júnior foi informado que não é considerado um preso de alta periculosidade pelo sistema prisional, tendo em vista o cometimento de diversos crimes violentos, inclusive contra um advogado, integração à organização criminosa e descobrimento de um plano de fuga a ser executado pelo mesmo grupo. Então, João é considerado um preso de alta periculosidade pelo sistema prisional, hein? Diante de tais circunstâncias, o diretor do estabelecimento conduziu Júnior a uma sala especial, onde poderia conversar com João na presença de um agente prisional destinado a garantir a segurança do próprio Júnior e dos demais. Além disso, foi exigida a apresentação de procuração pelo advogado antes de deixar o estabelecimento prisional. Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Aqui a gente já tem uma historinha, né? Aqui a gente já tem uma historinha maior do nosso advogado Júnior com o cliente dele, que é o João, considerado aí de alta periculosidade. Letra A. É exigível a apresentação de procuração. Quanto às condições exigidas para a realização da entrevista, por serem devidamente justificadas, não indicam violação de direitos. B. Não é exigível a apresentação de procuração. Já as condições exigidas para a realização da entrevista violam direitos e implicam o cometimento de fato penalmente típico pelo diretor do estabelecimento.
C. É exigível a apresentação de procuração. Já as condições exigidas para a realização da entrevista indicam violação de direitos, devendo ser combatidas por meio das medidas judiciais cabíveis, tais como a impetração de habeas corpus. E letra D. Não é exigível a apresentação de procuração. Já as condições exigidas para a realização da entrevista indicam violação de direitos, devendo ser combatidas por meio de medidas judiciais cabíveis, tais como a impetração de habeas corpus, não se tratando de fato tipificado penalmente. Mais uma vez, vou repetir. Repetição, pessoal, às vezes é o mais importante na primeira fase para você decorar. A primeira fase, ela vem com questões, com opções de respostas muito parecidas e confusas. E isso não é por acaso, isso é de propósito, isso é para testar mesmo o seu conhecimento. É para saber se você realmente decorou aquela lei, para saber se você realmente estudou aquilo. É muito difícil você acertar uma questão dessa daqui no chute, porque elas são muito parecidas, caramba, é muito complicado. É exigível a apresentação da procuração, no caso do advogado Júnior, para poder ir lá e visitar João? É necessário essa procuração? Lá na hora da visita, é correto que tenha um agente prisional junto na hora da visita, ouvindo ali a conversa do advogado com o cliente? Isso está certo? Está errado? É típica, é um comportamento ali, está aqui na letra B, viola os direitos e implica o cometimento de um fato penalmente típico pelo diretor do estabelecimento, aquele fato, aquele ato dele ali, são coisas que você precisa saber. Você tem que saber, não tem para onde correr, você tem que decorar. Aqui, ó, letra B, ó. Não é exigível a apresentação da procuração, pessoal. Não é exigível nesse caso. Já as condições exigidas para a realização da entrevista violam direitos e implicam o cometimento de fato penalmente típico pelo diretor do estabelecimento. Gente, vem comigo, ó. O Estatuto da Advocacia, tá lá no Estatuto, tudo no Estatuto. Não é exigível a apresentação de procuração. Não é exigível a apresentação de procuração para que o advogado tenha acesso ao seu cliente em estabelecimentos prisionais, especialmente em casos de prisão temporária, onde o direito de defesa deve ser plenamente garantido. Gente, pelo amor de Deus. O cara tem direito a advogado. Ah, não tem procuração? Dane-se, ele tem direito a advogado, cara. Não tem essa conversa. Tem direito a advogado, tá? Tem direito. Depois dá a procuração lá. Além disso, as condições impostas para a entrevista, como a presença de um agente prisional, violam os prerrogativos do advogado, configurando o quê? Um abuso por parte do diretor do estabelecimento, que pode ser considerado de fato penalmente tipo abuso de autoridade, pessoal. Criminalmente punível. Abuso de autoridade. Tem lei contra isso, contra abuso de autoridade. Isso aqui configura um abuso de autoridade. O advogado ele tem o direito de conversar com o seu cliente privativamente. Ponto. Não tem ninguém. Ah, mas o agente estava lá para garantir a segurança do advogado. Não tem essa conversa, cara. Não tem essa conversa. Não tem essa de agente. Ninguém fica escutando a minha conversa com o cliente, não. Não existe isso. Dê outro jeito de garantir a segurança dele. Ah, tô com medo do cliente do advogado bater no advogado. Meu amigo, dá outro jeito, mas ele tem o direito de conversar com ele privativamente, sem ninguém ouvir, tá? Ponto final. Lá no estatuto. Questão número 5. Sim, só para reforçar, isso aqui também são questões que envolvem dois não, o principal tema cobrado em todas as provas da OAB com relação à ética, tá? Que é prerrogativas dos advogados. É o principal tema cobrado nas provas. Tem duas, três, quatro questões que envolvem só isso, prerrogativas do advogado. Isso aqui é uma das prerrogativas do advogado, é essa aqui, tá? Então preste atenção nesse tema que eu acabei de mostrar para você aqui, ó. Prerrogativa do advogado está até na sua carteirinha, para você nunca esquecer. Bora lá. Questão 5. Estagiário. Eita, estagiário, a máquina que faz o judiciário funcionar. O estagiário Marcos trabalha em determinado escritório de advocacia e participou ativamente da elaboração de determinada peça processual que estava para ser analisada pelo magistrado da vara em que o processo tramitava, assinando ao final a petição em conjunto com alguns advogados do escritório. Como conhecia muito bem a causa, resolveu falar com o magistrado com o objetivo de ressaltar de viva voz
alguns detalhes relevantes. Estagiário Marcos é abusado. Quando o magistrado percebeu que estava recebendo estagiário no escritório, do escritório, e não um dos advogados que atuava na causa, informou ao estagiário que não poderia tratar com ele sobre o processo, solicitando que os advogados viessem em seu lugar, se entendesse necessário. Marcos, muito aborrecido, estagiário bravo, afirmou que faria uma representação contra o magistrado, por entender que suas prerrogativas profissionais foram violadas. A respeito da conduta de Marcos, assinale a opção correta. Marcos, você é um estagiário. Tem algum Marcos aí assistindo? Dá um oi aí, pra gente saber se tem algum Marcos aí. Estagiário Marcos aqui é bola. Cara enjoado, embaçado. Vamos lá para as opções. Letra A. Marcos teve sua. Ó, deixa eu pegar aqui só para escrever. Marcos teve sua prerrogativa profissional violada, pois é direito do advogado e do estagiário inscrito na OAB dirigir-se diretamente ao magistrado nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado, observando-se a ordem de chegada. Isso aqui, essa parte é importante, observando-se a ordem de chegada. Marcos não teve sua prerrogativa profissional violada, pois apenas deve dirigir-se diretamente ao magistrado quando os advogados que atuam na causa estiverem impossibilitados de fazê-lo, sendo a atuação do estagiário subsidiária em relação à atuação do advogado. C. Marcos não teve sua prerrogativa profissional violada, pois apenas o advogado tem direito de dirigir-se diretamente ao magistrado em salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário, isso aqui é importante, independente de horário previamente marcado, observando-se o quê? Outra coisa importante, a ordem de chegada. Ao contrário, Marcos praticou ato excedente à sua habilitação e, em razão disso, ficará impedido, posteriormente, de obter a inscrição definitiva como advogado. Parece correto isso? Estava indo bem, né? Mas esse finalzinho aqui ficou esquisito. D. Marcos não teve sua prerrogativa profissional violada, pois apenas o advogado tem direito de dirigir-se diretamente ao magistrado nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente do horário previamente marcado, observando-se a ordem de chegada. Aí tá igual aqui a letra C, né? Aí aqui vem, ó. Ao contrário, Marcos praticou ato excedente à sua habilitação e deve ser punido com pena de censura. Poxa, qual você acha que está certo? Imagine que você nunca tenha estudado isso. Qual você acha que está certo? E aí? Estou curioso para saber qual vocês acham que seria a opção correta aqui. A, B, C, D. Vocês acham que o estagiário está com essa moral todinha aí? Sei não, hein? E aí? Bora, vamos lá ver o gabarito, pessoal. A resposta aqui é a letra D, tá? D. Marcos não teve sua prerrogativa profissional violada, pois apenas o advogado tem direito de dirigir-se diretamente ao magistrado nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado, observando-se a ordem de chegada. Ao contrário, Marcos, o estagiário folgado, que praticou ato excedente à sua habilitação e deve ser punido com pena de censura. Pessoal, muita atenção. Mais uma vez, é uma questão que envolve o quê? Direitos e prerrogativas do advogado. Tá? Muita atenção, é um tema que cai muito. Aqui o Marcos é um estagiário bem folgadinho. O Marcos não teve sua prerrogativa profissional violada, já que esse direito é exclusivo de advogados. Além disso, ao praticar um ato excedente à sua habilitação, ele pode ser punido com pena de censura, conforme previsto no Estatuto da Advocacia. Bom, mais uma de prerrogativa, né? Essa foi metade já, né, das questões. Caramba, passa muito rápido. Deixa eu ver quanto tempo temos. Tá, vamos lá. Vai dar tempo, tranquilo. São 10 questões. Questão 6, pessoal. Essa aqui é boa também, tá? Às 15h15, ou seja, 3h15 da tarde, o advogado Armando aguardava no corredor do fórum o início de uma audiência criminal designada para as 14h30, ou seja, estava atrasada, o quê? 45 minutos. A primeira audiência do dia havia sido iniciada no horário correto, às 13h30, e a audiência da qual Armando participaria era a segunda da pauta daquela data. Armando é avisado que um serventuário
avisado por um serventuário, de que a primeira audiência havia sido interrompida por 1 hora para que o acusado, que não se sentira bem, recebesse atendimento médico, e que, por tal motivo, todas as demais audiências do dia seriam iniciadas com atraso. Mesmo assim, Armando informa ao serventuário que não iria aguardar mais, afirmando que, de acordo com o estatuto, tem direito, deixa eu marcar aqui, de acordo com o estatuto, tem direito, após 30 minutos do horário, do horário designado, se retirar do recinto onde se encontra aguardando o pregão para ato judicial. A partir do caso apresentado, assinale a opção correta. Qual é o nome do advogado aqui? Advogado Armando. Nosso querido advogado Armando não aguenta mais esperar. Está muito atrasado, ele tem coisas para fazer. Ele não tem culpa que o cara passou mal lá na audiência anterior. Não tem culpa, eu tenho mais o que fazer. O advogado Armando quer ir embora. Passou muito tempo, já mais de 30 minutos, está lá no estatuto. Mais de 30 minutos eu posso ir embora. Tá certo? Vamos verificar as opções de resposta aqui? Deixa eu ver aqui as opções de resposta. Vamos lá. Letra A. Armando poderia se retirar do recinto, pois o advogado tem o direito de não aguardar por mais de 30 minutos para a realização do ato judicial. Então, Armando poderia se retirar do recinto. B. Armando não poderia ser retirado do recinto, pois a autoridade que presidiria o ato judicial do qual Armando participaria estava presente. C. Armando não poderia ser retirado do recinto, pois a prerrogativa por ele invocada não é válida para audiências criminais. Ah, vá catar pouquinho. Nada a ver essa questão aqui, né, pessoal? Eu vou até eliminar aqui para vocês. Você tá ficando bagunçado, mas é para eliminar, para ficar fixo na sua cabeça. Aqui não tem nada a ver. D. Armando poderia ser retirado do recinto, pois não deu causa ao atraso da audiência. O aluno que talvez não tenha estudado, acha que essa aqui está certa, né? Pô, não é culpa do advogado que a audiência está atrasada, então ele pode ir embora. Não, não é bem assim, né, pessoal? Aqui está errada também. Deixa eu apagar isso aqui com azul. É porque essa letra C é muito absurda, eu já excluo ela logo. Pessoal, o gabarito aqui é a letra B. Armando não poderia se retirar do recinto, pois a autoridade que presidiria o ato judicial do qual Armando participaria estava presente. Gente, muita atenção. Deixa eu fechar aqui rapidinho, presta atenção em mim. Se você tem uma audiência marcada para as 9 horas da manhã. Não, calma, deixa eu dar um outro exemplo primeiro. Você tem a primeira audiência do dia é sua. 8 horas da manhã, sua audiência presencial, 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. Você chegou lá, 7h30, 7 horas, você já está lá com o seu cliente, beleza. Todo mundo está lá aguardando o pregão. Porém, a autoridade que vai presidir aquela audiência é o juiz. Não chegou ainda. Deu 8 horas e não chegou. 8h10 ele não chegou. 8h20 ele não chegou. 8h30 ele não chegou. A autoridade que vai presidir a audiência não chegou depois de 30 minutos do horário marcado para iniciar a audiência. Você pode se retirar? Pode. Por quê? Porque a autoridade que vai presidir a audiência ainda não está lá, não chegou. Entendeu? Nesse caso, você pode ir embora. Poxa, não tem, a autoridade que vai presidir a audiência não está lá. Vai fazer o quê? Passou 30 minutos, vai embora, tem mais o que fazer. Agora, no caso que a gente viu apresentado aqui, o juiz estava lá na audiência. Ele estava na primeira audiência, atrasou a fazer o quê? Atrasou a primeira, às vezes atrasa a segunda, às vezes atrasa a terceira, a sua é a quarta. Está atrasado 3 horas. Mas a autoridade está lá? Tá. Então, meu amigo, vai ter que esperar, tá? Não tem o que fazer. Você só pode usar essa prerrogativa dos 30 minutos e ir embora se a autoridade que vai presidir aquele ato judicial não estiver presente. Se ela estiver presente, você tem que aguardar. Tá bom? Fechou comigo? Não vai esquecer isso, né? Ótimo. Vamos continuar então. Deixa eu compartilhar aqui para a gente dar sequência. Essa foi a nossa questão 6. Ó. Armando não poderia ser retirado do recinto, já que a autoridade responsável pela audiência estava presente, mesmo que o ato estivesse atrasado por motivos justificados. Tá bom? Muita atenção nisso aqui. Está na minha canequinha de Natal? Merry Christmas!
O cara é viciado em canequinhas. Tem uma coleçãozinha aqui em casa. Tem algumas coleções, copos, canecas, livros, principalmente livros. Vinhos eu gostaria de ter também, mas vinhos eu. Quando eu compro vinho, eu tomo vinho, não consigo guardar o vinho. Enfim. Questão 7, vamos lá. O advogado Antônio de Souza encontra-se preso cautelarmente em cela comum por força de decreto de prisão preventiva proferido no âmbito de ação penal, a que responde por suposta prática de reiteradas fraudes contra a Previdência. Gente, muita informação importante. Calma. Vamos ler de novo. Respira, respira. Respira comigo, vai. Muita informação importante aqui, sério. Vamos lá. O advogado Antônio de Souza encontra-se preso cautelarmente. Onde que ele está preso? Em cela comum, por força de decreto de prisão preventiva, proferida em âmbito de ação penal, a que responde por suposta prática de reiteradas fraudes contra a Previdência. O advogado, o advogado de Antônio requereu ao magistrado que decretou a prisão a transferência de seu cliente para a sala de Estado Maior. Como não havia sala de Estado Maior disponível na localidade, o magistrado determinou que Antônio deveria permanecer em prisão domiciliar até que houvesse sala de Estado Maior disponível. Sobre a decisão do magistrado, assinale a opção correta. Vamos lá. Letra A. O magistrado decidiu corretamente, pois, de acordo com o estatuto, é direito do advogado não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, e, na sua falta, em prisão domiciliar. Pessoal, eu não vou nem ler o resto das opções, porque eu sou um cara que tenho certeza que você estudou pra caramba. A essa altura você já sabe que a resposta correta é essa, letra A. Vamos ler de novo? Presta atenção, o que que o magistrado fez? O magistrado decidiu corretamente por quê? De acordo com o estatuto, aqui a gente está falando mais uma vez de uma outra prerrogativa que você vai ter quando você se inscrever na OAB, tá? O advogado ele tem o direito de não ser recolhido preso antes da sentença transitada em julgado, se não em sala de Estado Maior e, na sua falta, em prisão domiciliar. Quer que eu te explique melhor? Vou te explicar. A sentença transitou em julgado? Não, não transitou em julgado. Tem uma prisão preventiva decretada? Tem. Ele pode ir para a cela comum? Não. Ele tem que ir para onde? Para onde ele tem que ir? Primeira opção, onde ele tem que ir? Onde é que ele tem que ser recolhido preso, nesse caso? Na sala de Estado Maior. Ponto. Ponto. Professor, não tem sala de Estado Maior. Aí sim, vai para a prisão domiciliar. Mas jamais prisão comum, cela comum. E não vai para a cela comum, não transitou julgado ainda. Depois que transitar em julgado, aí sim ele vai, se ele for considerado culpado de fato, aí sim, vai para a cela comum. Não, não transitou julgado ainda, então é sala de Estado Maior. Não tem sala de Estado Maior, prisão domiciliar, tá bom? Muita atenção, mais uma vez, ó. Tá aqui, ó. Estatuto da Advocacia garante ao advogado o direito de ser recolhido em sala de Estado Maior e, na sua falta, em prisão domiciliar, antes do trânsito julgado da sentença condenatória. Então, o magistrado agiu corretamente ao seguir essa determinação. Simples, pessoal. O ponto de atenção que eu quero que vocês tenham é o seguinte: não é um ou o outro. É um só. É sala de Estado Maior. Somente se não tiver sala de Estado Maior, não tem sala de Estado Maior disponível. Aí sim a gente vai para a segunda opção, que é o quê? Domiciliar. Joia? Não é um ou outro. Só é prisão domiciliar se não tiver sala de Estado Maior. Não esquece isso, não confunde isso, por favor. Prometo para mim. Não vai confundir isso se isso cai na sua prova. Próxima questão, questão número 8 já. Ó. Um jovem advogado, ou seja, você, no próximo ano, assim que você fizer o seu juramento e pegar a sua maravilhosa vermelhinha, ó,
A minha vermelhinha, ela tem um detalhe. A minha cara, mas não é culpa da OAB, não. Foi a foto mesmo que eu tirei. A foto parece que eu tenho uns 95 anos de idade, mas. Ah, tá bom, é minha. Com sorte, a sua vai sair mais bonita. A minha, não é que saiu feia, é porque saiu como se eu tivesse como se eu fosse uma pessoa mais idosa. Não tem problema, não. Tô ficando velho mesmo, cheio de cabelo branco. Acho que dá pra ver aí. Enfim, um jovem advogado, você, no próximo ano. Acho que até o meio do ano que vem você já deve ter jurado, já deve estar com a sua OAB na mão e advogando. Certeza. Então você, jovem advogado, justamente, inicia sua carreira em seu estado natal, angariando clientes em decorrência das suas raras habilidades de negociador. Você é o cara. Com o curso do tempo, sua fama de bom profissional se espraia. E, em razão disso, surgem convites para atuar em outros estados da federação, ou seja, você é um jovem advogado que está voando. Ao contatar um cliente do estado Y, distante mais de 1.000 quilômetros do seu estado natal, é surpreendido pelas autoridades de Y, lá do estado Y, com determinação restritiva ao seu exercício profissional, por não ser advogado do local. A partir do exposto, nos termos do Estatuto da Advocacia, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Ai, ai, essa questão é boa, viu? Muito, muito bom. Deixa eu ver se consigo tirar isso aqui daqui. Ah, consigo, deixa eu ver. Aqui é melhor. O advogado deve restringir o exercício profissional ao local em que obteve sua inscrição. Gente do céu. O advogado deve restringir o exercício profissional ao local em que obteve sua inscrição. Não parece correta. B. O advogado deve solicitar autorização a cada processo em que atuar fora do local da inscrição. Solicitar autorização a cada processo. C. O advogado deve realizar exame de ordem em cada estado. O advogado deve realizar exame de ordem em cada estado que for atuar. Pô, fala sério, meu irmão. Exame é caro. Esse exame da OAB, né? Não é baratinho, não. É caro esse exame. É o quê? 300 e pouco, né? Não, tá maluco? Essa aqui eu vou excluir, tá, pessoal? Não é não. Pô, cada estado que você quiser atuar, se você tiver que fazer um exame da OAB pra. Tá maluco? Não, calma. Pé no freio, não é isso aqui não. Letra D. O advogado ele pode exercer sua profissão em todo o território nacional. Gente, é óbvio, tá corretíssimo. Nossa senhora, que cheque horrível que ficou esse aqui, né? Deixa eu até mudar a coisinha pra ficar legal. Deixa eu ver se esse verde tá legal. Verde limão, ó, fica melhor. Isso aqui, né? O advogado pode exercer sua profissão em todo o território nacional, né, gente? Claro, é uma das maiores, principais prerrogativas que a gente tem, é a liberdade de atuação da nossa profissão. A gente pode atuar em qualquer lugar no Brasil. O advogado ele pode exercer sua profissão em todo o território nacional. Ó, esta alternativa é correta. Estatuto da Advocacia assegura que, uma vez inscrito na OAB, o advogado ele tem o direito de exercer a advocacia em todo o território nacional, sem necessidade de restrição geográfica. A inscrição em uma seccional da OAB permite ao advogado atuar em qualquer estado do Brasil. Agora eu vou tomar um golinho de água rapidinho, porque é um momento importante aqui. O advogado ele pode, por exemplo, eu tenho uma inscrição, eu sempre dou esse exemplo, né? Quem é meu aluno sabe. Eu tenho uma inscrição aqui no estado de Pernambuco, tá? Eu não sou aqui do estado de Pernambuco, eu sou do estado do Rio de Janeiro. Quem é do Rio de Janeiro aí, comenta aí, dá um oi aí pra nós. Eu não sou da capital, tá? Eu sou da região serrana do Rio de Janeiro, lá da cidadezinha de Nova Friburgo, do frio de Nova Friburgo. E então, eu fico com essa questão para apresentar a vocês. Eu tenho a minha inscrição principal aqui em Pernambuco. Eu posso atuar. Pô, tem um amigo meu lá precisando de advogado no Rio de Janeiro. Eu posso atuar lá no Rio de Janeiro? A minha inscrição é de Pernambuco, onde eu moro. Eu moro aqui em Recife. Eu posso atuar, defender meu amigo lá no Rio de Janeiro? Posso, posso. Eu tenho essa liberdade. O estatuto prevê essa liberdade. Você não precisa pagar outra OAB para isso. Você não precisa.
fazer outro exame de ordem para isso. Beleza. Fui lá, defendi meu amigo, resolvido. Agora veja essa situação. É ilimitado ou é limitado? Existe alguma limitação? Porque fala aqui que você tem a liberdade para atuar no Brasil todo, em todos os estados. Mas é de forma ilimitada ou existe uma limitação? Então, pessoal, muita atenção. Momento dica. Pegadinha da prova aí que pode vir para você no domingo. É o famoso sextou, suplementou. O que significa? Eu acabei de dar o exemplo para vocês, o meu exemplo. Eu tenho ações no Rio de Janeiro. Se eu tiver mais de 5 ações, eu tenho uma, duas, três, quatro, 5 ações. Eu tenho 5, beleza, tranquilo. Mas se eu tiver a sexta ação, sexta, se eu tiver a minha sexta ação lá no Rio de Janeiro, eu vou poder continuar de forma ilimitada ou eu vou precisar de uma inscrição suplementar? Sim, eu vou precisar de uma inscrição suplementar. O que que significa? Que eu vou ter que fazer o pagamento da minha OAB, da minha inscrição suplementar no estado do Rio de Janeiro. Você pode atuar no Brasil todo? Em todos os estados, em todas as seccionais da OAB? Pode. Até 5 ações. Passou de 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passou de 5, ou seja, sextou, você tem que suplementar, tem que fazer a inscrição suplementar naquele estado, tá? Não esqueça, sextou, suplementou. Você é livre, você é advogado, você tem a liberdade de atuar no Brasil todo. Mas se você quiser atuar em outro estado em mais de 5 ações, você vai precisar suplementar, tá bom? Sextou, suplementou, vai precisar da sua inscrição suplementar naquele estado e vai ter que pagar a sua inscrição suplementar naquele estado. Joia? Não se esqueça dessa pegadinha aí na sua prova. Questão número 9, está quase acabando. Faltam só 2. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Quase acabando. A seccional da OAB do Estado Beta, por meio de seu Tribunal de Ética e Disciplina, concluiu o processo disciplinar contra a advogada Camila, aplicando-lhe a penalidade de suspensão por 6 meses, em virtude de conduta enquadrada no artigo 34, inciso 30 do Estatuto da Advocacia e da OAB, que é a prática de assédio ou discriminação. Paralelamente, o Ministério Público promoveu ação penal com base nos mesmos fatos, tendo a advogada sido condenada a pena de 1 ano de detenção em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos. A sanção disciplinar já foi integralmente cumprida há mais de 1 ano, enquanto a pena criminal ainda está sendo executada. Muita atenção, pessoal. A sanção disciplinar dela da OAB já foi. Há mais de 1 ano que ela cumpriu. Porém, ela continua cumprindo a pena criminal que ela foi condenada. Considerando o disposto no Estatuto da Advocacia da OAB, assinale a alternativa correta quanto à possibilidade de reabilitação disciplinar. É um tema importante, tá? Reabilitação disciplinar. Letra A. É possível a reabilitação de Camila, independentemente da situação na esfera penal, pois a pena disciplinar já foi cumprida há mais de 1 ano e o bom comportamento basta para o deferimento. E aí, pessoal, o que vocês acham? Ó, independentemente da situação da esfera penal. Poxa, está verde. Volta. Deixa eu voltar aqui, pessoal, peraí. Não é verde, quero vermelho. É possível a reabilitação de Camila, independentemente da situação da esfera penal. B. Ainda que transcorrido o prazo legal e comprovado o bom comportamento, Camila não poderá obter a reabilitação disciplinar. Camila não poderá obter a reabilitação disciplinar enquanto não obtiver a reabilitação criminal correspondente. C. A reabilitação será obrigatoriamente deferida à advogada por configurar direito subjetivo seu após o decurso do prazo e o cumprimento de pena. D. A competência para processar e julgar o pedido de reabilitação é do Conselho Federal da OAB, por envolver questão que também foi tratada em processo penal. Aqui uma questão que eu já coloco uma prateleira acima do nível de, acho que de dificuldade.
Eu acho que eu coloco essa questão aqui um pouquinho, uma prateleira acima das outras que a gente resolveu até agora. E aí, pessoal, o que que vocês acham? A reabilitação dela é obrigatória? A reabilitação será obrigatoriamente deferida à advogada por configurar direito subjetivo após o seu decurso do prazo e o cumprimento de pena? A competência para processar e julgar o pedido de reabilitação do Conselho Federal da OAB por envolver questão que também foi tratada em processo penal? Ainda que transcorrido o prazo legal e comprovado o bom comportamento, Camila não poderá obter a reabilitação disciplinar enquanto não obtiver a reabilitação criminal correspondente? E aí, gostaria muito que vocês tentassem acertar essa questão. Queria muito. Curioso. Essa aqui é uma questãozinha que eu quero muito ver a resposta de vocês. Comenta aí pra gente ver. É uma questãozinha muito boa, tá? Reabilitação aí, muito boa, da nossa queridíssima Camila. Foi besteira, né, Camila? Qual foi a sede, né? Prática de assédio ou discriminação, né? Galera, tentaram responder? Se não quiser escrever no chat, não tem problema. Tenta responder você com você mesmo, sem problema, sem BO. Gabarito aqui, pessoal, letra B. Ainda que transcorra o prazo legal, comprovado o bom comportamento, Camila não poderá obter a reabilitação disciplinar enquanto não obtiver a reabilitação criminal correspondente. Ah, professor, mas ela já cumpriu a sanção lá da OAB, mas ela ainda está cumprindo a pena. Ela ainda está cumprindo a pena criminal que ela foi executada. Tá? Executada não. Enfim, vocês são quase advogados, vocês sabem o que quer dizer. Quem não é advogado que confunde, né? A pena criminal dela está em execução. Vai matar a mulher. É uma piada aqui. Só que não é advogado que fica com medo. Pessoal, presta atenção. Lá no artigo 41, dê uma olhada lá no artigo 41, parágrafo único do Estatuto, ele fala assim: ó, a reabilitação não poderá ser requerida antes de decorridos um ano do cumprimento da sanção disciplinar. Quando a infração disciplinar também constituir ilícito penal, a reabilitação dependerá da correspondente reabilitação criminal. Então, tem que ter a reabilitação criminal para poder tentar conseguir a reabilitação disciplinar lá da OAB. Tá bom? Reabilitação para poder voltar a advogar. Joia? Tem que ter a reabilitação criminal também antes. Joia? Tranquilo? Próxima questão. Última questão já, né? Peraí, já que é a última questão. Um momento. Um momento, Papai Noel. Meu presente é a aprovação de vocês para a segunda fase. Vamos lá. Questão 10. Durante a fase de investigação de um crime ocorrido na cidade de Delta, foi decretada a prisão preventiva de Flávio, o qual, ao ser detido, entrou em contato com sua colega e advogada criminalista Roberta, solicitando que ela se dirigisse à delegacia para verificar os fatos da prisão e os detalhes do inquérito policial. Chegando à unidade policial, Roberta foi informada de que não poderia consultar os autos da prisão em flagrante nem o inquérito, sob o argumento de que os autos estão sob sigilo e ela não apresentou instrumento de mandato. Caramba, então de sacanagem, né? Considerando os direitos profissionais da advocacia, sinal a alternativa correta. Vamos lá para as opções, pessoal. A restrição de acesso imposta à advogada encontra respaldo legal, pois, tratando-se de autos sob sigilo, é indispensável a apresentação de procuração para consulta. B. O Estatuto da OAB garante à advogada o acesso irrestrito aos autos da investigação, mesmo sem procuração, ainda que estejam sob segredo de justiça. E C. Havendo diligências em curso, a negativa de acesso se justifica apenas quanto a essas diligências, mas não quanto aos documentos já incorporados aos autos. D. A autoridade policial deve fornecer os autos, mesmo com diligências sigilosas em andamento, sendo vedada qualquer omissão ou retirada de peças sob pena de sanção. E aí,
Vocês acham que o Papai Noel aqui está sendo muito malvado com questões como essa? Eu acho. Essa é uma questão que eu também coloco numa prateleira um pouquinho acima aí de dificuldade. Quero que vocês me respondam. Coloca aí no chat, eu quero saber. Momento, silêncio e tensão. Respondam aí. Quero que vocês me digam. Próximo domingo, galera. Próximo domingo, tem fé nisso. Galera, gabarito. Letra A. A restrição de acesso imposta à advogada encontra respaldo legal, pois, tratando-se de auto sob sigilo, é indispensável a apresentação da procuração para consulta. Artigo 7º, parágrafo 10, lá do nosso estatuto, deem uma olhada. Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos de que trata o inciso 14. O que fala o inciso 14? Examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Isso é o inciso 14 fala. Mas depois do inciso 14 tem o parágrafo 10. Aí o parágrafo 10 diz o quê? Que nos autos sujeitos a sigilo, que é o caso da nossa questão, o advogado ele deve apresentar procuração para o exercício dos direitos, que está descrito no inciso 14, tá? Tem que ter procuração, é sigilo, então tem que ter procuração. Tá bom? Essa foi a nossa última questão. Quero fechar com vocês aqui, ó. Prestem atenção. Prestem atenção. Operação Aprova OAB Direito do Trabalho. Eu falei a vocês no início da nossa aula hoje que, além da disciplina de ética, eu sou professor junto com a professora Amanda Moreira e com o professor Felipe Solano. Somos os cabeças do nosso curso de segunda fase de Direito do Trabalho do SES OAB. E nosso curso tem esse nome, Operação Aprova OAB Direito do Trabalho. Galera, o lema do nosso curso é: a prática leva à aprovação. Eu não canso de falar isso, porque é, de fato, o foco principal do nosso curso. Não é à toa que é o nosso lema, tá? A prática leva à aprovação. A gente pratica muito, a gente treina muito. Todas as possíveis peças processuais de segunda fase, a gente estuda mais de uma vez. Questões discursivas, essas queridíssimas questões discursivas comigo. Pessoal, vocês vão fazer tantas questões discursivas comigo, mais tantas na segunda fase, que vocês não vão aguentar mais ouvir minha voz. Mas a aprovação vai estar mais perto, tá? Então eu faço convite a vocês, porque eu tenho certeza que domingo vocês serão aprovados na primeira fase. Passarão o Natal felizes da vida com essa aprovação na primeira fase. Pô, vocês vão passar o final de ano felizaços, hein? Aprovados na primeira fase, bem encaminhados no curso de segunda fase comigo. Quer melhor? Não tem, né, gente? Fala sério, né? Cronograma encaixadinho para vocês. Vocês vão fazer a prova dia 21, domingo. Dia 22 já tem conteúdo para vocês no nosso cronograma, tá? O cronograma já vai começar dia 22. Não vai ter pausa, não, viu? Vamos juntos até o dia da prova lá em fevereiro. Se eu não me engano, é 22 de fevereiro, né? Galera, 21, 22 de fevereiro. Vamos estudar todos os dias. Teremos aulas interativas, teremos aulas de sabatinas. A gente faz aulas ao vivo com vocês, perguntando vocês aquela famosa prova oral, né? Como se fosse uma prova oral. Claro que não tem a atenção de uma prova oral, é só uma sabatina que a gente faz para descontrair. Temos aulas de súmulas e OJs, porque é muito cobrado. Galera, muito bom o nosso curso, tá? Confia. Eu tenho certeza que, assim como vocês têm que confiar na gente, eu também confio em vocês, de que domingo agora vocês serão aprovados, vocês conquistarão os 40 pontos e encontrarão com a gente lá na segunda fase, na Operação Prova OAB. Beleza? E aí, com isso, eu encerro a nossa live de resolução de questões com o Papai Noel da aprovação. Ah, gente, brincadeiras, né? Mas a gente tem que levar a sério.
A questão é séria. Deixa eu fechar aqui. É isso aí, pessoal. Quero desejar a vocês tudo de bom, um beijo no coração e eu espero vocês na nossa revisão de véspera, tá? Revisão de véspera também teremos muitos conteúdos aí, os principais temas que a gente acha que vai cair. E aí, trabalho, processo de trabalho e ética. Colhem comigo, colhem comigo que vocês não vão se arrepender. Cola comigo que você vai se dar bem, beleza? Aqui, ó, tá bem pertinho, tá bem pertinho. São dois passos que você precisa dar. O primeiro passo você vai dar domingo agora, tá? Depois, na segunda-feira, você fecha comigo aqui em Direito do Trabalho, que lá em fevereiro você vai dar o segundo passo e teremos a sua aprovação garantida em nome de Deus, em nome de Jesus. E vamos juntos. Contem comigo. Meu Instagram, Michael Almeida DV. Qualquer dúvida, pode mandar lá. Se quiser esse material da aula de hoje, dessa resolução de questões, só falar comigo que eu mando para vocês. E para fechar, meu grupo gratuito tem outros professores também, tá? De outras disciplinas, inclusive penal, civil. Fique esperto, tem um grupo gratuito lá na minha bio do Instagram, Michael Almeida DV. Tem um link para entrar no grupo. Acesse o grupo, lá a gente disponibiliza muito material gratuito para vocês. Joia? Beijo no coração mais uma vez e até a próxima aula. Até mais, galera. Beijão.